A presença hoje é do juiz titular do 2º Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública da Serra, João Patrício Barroso Neto, com quem a gente passa a conversar. Doutor João, então o senhor trabalha nesse juizado especial e ele tem uma característica muito interessante que é do perfil social das pessoas que demandam juizado, né? Como é que é esse tipo de atendimento? Esse tipo de atendimento a gente procura, na medida do possível, atender a classe mais desfavorecida, né? Principalmente na fazenda pública. A nossa clientela maior são pessoas que precisam de assistência médica, que anteriormente tinham plano de saúde, né? Algumas delas tinham plano de saúde e que, ante essa conjuntura econômica que o país vive atualmente, se viram obrigadas a ser atendida pelo SUS. Ocorre que também o SUS, no meu modo de entender, não está preparado para ter esse aumento dessa demanda tão grande como eles estão sendo solicitados, né? O governo estadual tem feito vários programas para melhorar essa parte de atendimento, mas ainda tem muita demanda chegando na justiça, né? Mas a questão é a seguinte, a sua decisão tem um efeito coercitivo perante... Exatamente. Eles têm, né, que acatar. Eles têm que acatar. O que acontece, a gente de vez em quando ouve alguma crítica, né, o nosso trabalho. Eu já tive a oportunidade de ouvir até um caso que aconteceu exatamente com uma empregada minha, né? Ela sofreu um AVC dentro de casa, na minha casa, eu acionei a ambulância, foram lá buscar, levaram para o hospital e tudo, e a pressão dela não baixava, estava 35, ela precisava de ser internada na UTI. Eu então usei o plantão de fim de semana, porque o fato aconteceu na sexta-feira, consegui uma liminar com um colega, fui lá no setor de vagas e lá eu ouvi a seguinte fala, não me identifiquei que eu era juiz, a pessoa falou, e quem que o senhor quer que morra? Eu falei, eu não quero que morra ninguém, eu quero que vocês arrumem uma UTI, um leito para ela na UTI, mas não quero que morra ninguém, né? E isso aconteceu, foi lá no hospital ali do Forte São João... São Lucas? São Lucas, exatamente, São Lucas, né? Então, a medicina, né, o atendimento da rede pública ainda deixa muito a desejar, né? É óbvio que estão fazendo mais hospitais, foi criado o Jaime há pouco tempo, né? O Dório Silva acredito também que tenha sido ampliado e tudo, mas a demanda da população é muito grande, né? E que outros tipos, doutor João, que outros tipos de demanda que existe lá na sua... Na área da fazenda pública, a gente tem vários tipos de demanda, principalmente as que envolvem o Detran normalmente, que são suspensão de carteira, pessoas que aí já vai para o criminal, mas também tem envolvimento com o Detran, que dirige com carteira suspensa, que não é habilitado para dirigir, dirige, às vezes causando acidentes, essas coisas todas, né? E na vara no juizado já criminal, são aquelas ações de menor poder ofensivo, né? O legislador, vamos dizer, aquelas condenações que não são muito longas, né? Crime de ameaça, calúnia, porte de droga, uso de droga. Tem a pena pequena também, né? Tem penas pequenas, exatamente, né? E o nosso legislador, sabiamente, porque nós não podemos encher tantas cadeias, nem não cabe, tem né? vaga, nem cabe, não né? Cabe. Nós vimos hoje o governador do estado falando em reativar, né? O presídio lá da Glória, que já está há muitos anos desativado, né? A forma de economizar para o estado e reativar aquele presídio lá. Mas a nossa realidade é que realmente nós temos no rito nosso, que facilita a gente as audiências preliminares, né? Onde o Ministério Público pode propor uma transação, ou para a pessoa prestar serviço à sociedade, ou para fazer doação de alguma coisa que precisa, de alguma entidade carente. Né? E essas são as audiências preliminares de custódia, não, né? Não são de custódia, não são. Essas são audiências preliminares dos juizados mesmo, né? Ah, tá. É aquela em que as partes vão lá... buscam conciliação vezes, antes da... exatamente, né? É quase como uma conciliação mesmo, né? Às vezes não é porque só tem uma parte, aquela parte que, vamos dizer, agrediu um filho, né? Exacerbou, às vezes, em corrigir um filho, entendeu? Então vai parar lá, porque alguém, ou o tio, ou o pai que é separado da mãe, ou a avó que viu alguma coisa,
Ela vai, faz o boletim de ocorrência e o boletim de ocorrência é canalizado, ou para o primeiro juizado ou para o segundo. E aí a parte ela pode ir lá, se ela aceitar a transação, ela não fica com nenhum registro em nome dela, entendeu? Criminal, nada disso. Ela cumpre e aí o processo é arquivado. E existe o aparato de justiça, no caso em que você atua, está estruturado, por exemplo, fazer valer essas penas alternativas? É uma boa solução? Eu acho que tem sido uma boa solução, porque é uma forma da pessoa ela pensar duas vezes antes dela reincidir, né? Até mesmo porque, por exemplo, esse benefício que chama transação legal, ele tem a duração de 5 anos. Só depois de 5 anos que você teve, que você foi feita essa transação, você recebeu esse benefício, é que você poderá tê-lo novamente. Ou seja, ele tem um período de carência. Durante 5 anos a pessoa tem que ficar pianinho, porque se ela reincidir, ela já não tem esse benefício. E vai ter agravante de pena. Ela pode até ter outros benefícios, mas não teria esse, que é o primeiro, né? Vamos dizer assim, né? É igual o jovem, por exemplo, que normalmente foi pego lá fumando maconha, ou portando maconha, essas coisas todas. A primeira pena dele é de advertência. O que consiste? Eu dizer para ele que droga faz mal para a sua saúde. Não é muita coisa, porque eu acredito que ele já tem ouvido o pai falar, a mãe e tudo, né? Mas é o que existe. Tá certo. A presença hoje é do Dr. João Patrício Barroso Neto, do Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública da Serra. A gente volta já. Voltamos com a presença do Dr. João Patrício Barroso Neto, juiz titular do 2º Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública da Serra. Doutor João, é o seguinte, como é que você vê na sua lida diária com essas demandas por tanta coisa assim, de menor monta, mas que de uma certa maneira expressa também todo um drama humano, né? Como é que você vê assim essa dificuldade da pessoa encontrar ali, de fato, uma resposta para aquelas coisas que elas estão procurando? Deve ser uma coisa que deve afligir, né, o magistrado, né? Com certeza. A gente não consegue se isentar desses problemas, né? A gente acaba se condoendo juntamente com ele, né? A título de ilustração, vou contar uma história que passou há mais ou menos 12, 15 meses, em que uma pessoa foi assistir uma audiência. Até aí nada demais, né? Só que essa pessoa saiu de Ponta da Fruta e veio pegando carona, e quando chegou ali no posto BKR, foi a última carona que ela conseguiu. Ela andou do posto BKR até a sala de audiência a pé. Durante o trajeto, em todos os momentos, ele falou, eu não parei de pensar em 1 minuto de me jogar embaixo de um caminhão. Ele era um motorista e tinha tido a carteira suspensa, não sabia que a carteira estava suspensa, e tinha ido lá para resolver esse problema conosco. A parte criminal, né? Porque a parte administrativa fica a critério do Detran. E uma pessoa que deu muita pena, gente, porque a história dele era de muita luta e ele estava tentando emprego de alguma forma e não conseguia, né? E lá a gente acabou abrandando a pena dele, pedimos ele para prestar serviço durante 4 dias na Cidade Garoto, que é uma entidade que aceita pessoas para fazer prestação de serviço lá e precisa, né? E ele então prestou os 4 dias de serviço, ficou muito agradecido a gente. Nós lá fizemos uns cotizamos para comprar cesta de alimentos, as coisas todas para ele, né? E foi uma grata satisfação conhecer uma pessoa tão direita, tão honesta, né? Mas a gente sabia que ele estava passando muita dificuldade, né? Espero que ele tenha até resolvido a vida dele, porque realmente um chefe de família, uma pessoa que quer trabalhar, essas coisas todas, não consegue emprego, é muito duro, né? Aqui não existe uma associação natural de alguma instituição mal voltada para a assistência social, dada a característica muito específica do seu juizado?
Não, na verdade... Porque ali tem muita demanda de ordem social. Né? É muita muito demanda de flagrante. ordem social, ainda a gente recebe demanda do tipo de fornecer fralda descartável para a pessoa que está acamada e não tem condição, que sofreu um AVC, entendeu? Sim. Coisas desse tipo, né? Que, a meu ver, isso não teria necessidade de passar por lá, né? Eu acho que Sim. a própria prefeitura, o serviço social da prefeitura poderia atender essas coisas todas. Às vezes a demanda vem e você também não sabe o caminho que a pessoa já percorreu. Se ela foi à prefeitura, ela foi a alguma entidade buscar alguma coisa, você não sabe, né? O juiz recebe aquilo ali e não tem como ele fazer uma investigação, procurar saber alguma coisa. Pode até numa conversa, numa audiência, ele tem, mas por enquanto ele só recebe papel na frente uma dele. situação específica dessa aí, uma demanda de fralda geriátrica para uma pessoa que está acamada em condições... O que compete ao juiz fazer? De imediato a gente dá a liminar. Hoje, como é que o juizado especial trabalha, principalmente nessa parte de saúde pública? Nós temos um órgão dentro do próprio sistema nosso chamado NAT, que é um núcleo de atendimento que analisa todos os prontuários médicos, todo atestado médico, essas coisas todas. Eles nos prestam esse tipo de serviço. É composto por um médico, um farmacêutico e, se eu não me engano, tem um outro profissional. São 3 profissionais nessa área. Esses 3 profissionais, eles dizem, olha, atende ou não atende, entendeu? Ou então pede que a gente solicite mais alguns exames ou mais alguma informação, entendeu? Mas 99% é para atender, 99%. Né? As partes, quando chegam lá, elas já chegam com os prontuários médicos, com os laudos, com tudo. Então, a gente manda apenas por uma questão de ter um respaldo maior, né? Porque eu não sou médico. Né? Eu tenho um colega que trabalha na frente que ele é médico. Né? Houve até um fato interessante que é bom a gente colocar aqui, que a semana, mais ou menos 3 ou 4 semanas, eu tive um caso lá de pai e mãe que são separados, inclusive estava batendo boca no corredor, essas coisas todas, né? Um alegava que o outro havia queimado os filhos. Né? E eu recebi o processo e olhei, comecei a analisar o processo ali, olhando, comecei a olhar as fotografias, e em determinado momento eu falei, isso aqui não é queimadura. Né? Aí procurei para ver se tinha algum laudo. Tinha um laudo lá do IML, Instituto Médico Legal, mas não estava conclusivo aquilo. E eu olhando aquilo, eu lembrei que meus filhos tiveram um problema parecido com aquilo. Que era nada mais, nada menos que impetigo. E aí falei com o promotor que estava do meu lado, falei, dá para você levar ali na sala do Dr. Rubens, que é médico pediatra, para ele ver essa foto aqui, isso aqui não é impetigo. Aí ele foi, levou lá e olhou, e realmente o Dr. Rubens falou, olha, é impetigo mesmo. Veio, eu estou lembrando disso, porque hoje eu fiz audiência com o mesmo advogado que me deu um feedback. Falou, olha, a psicóloga lá, a assistente social, ela pediu o laudo lá do médico, que fez o atendimento, e o mesmo veredicto seu, o impetigo. Então você vê que às vezes os pais se degladiando, cada um acusando o outro, quando não era nada disso, né? Era uma questão simplesmente, as crianças tinham ido da praia e pegaram... Interessante é constatar que essas pequenas coisas que, do ponto de vista, às vezes, pecuniário, podem parecer irrelevantes, elas representam tanto para aquelas pessoas humildes que o procuram... com certeza, lá, né? Com certeza. A gente tem demanda de toda sorte, essa que é a realidade, né? Porque você tem que imaginar que tudo acontece. Quando eu atuei muito tempo na vara civil, por exemplo, era muito comum as pessoas com idade já 60, 70 anos chegar e às vezes até entrava em contato direto com o juiz, né, dada a espontaneidade, às vezes sem nem saber que era o juiz, né, mas procurava lá. Aí chegava falando, olha, eu estou recebendo meu salário lá do INSS, da minha aposentadoria, e está vindo desconto, eu não fiz contrair empréstimo nenhum, eu não lembro de ter feito nada e tal. Então eu falava, não, o senhor vai lá embaixo, faz a queixa, porque a vantagem do juizado é essa, né? O juizado civil tem estudantes de direito que normalmente vão lá, você vai e fala qual é o seu problema, eles reduzem aquilo numa queixa e mandam lá para você. Aí já tem o início do processo então, entendeu? Não há necessidade de você ter advogado, é isso que eu quero falar, né? Entendi. É bem informal, entendeu?
A maioria vai com advogado, né? Mas quem não tem advogado é resolvido o problema da mesma forma. Não vai demorar mais tempo, nem menos tempo, porque está com advogado, nada disso, né? E normalmente a gente acabava checando que realmente aquela pessoa que te abordou no corredor, que te falou, que trouxe aquele problema, tinha razão, né? Era fácil, né? Você chegava para o banco que dizia que era credor, dizia, me dá o dia que você fez o depósito, qual conta você mandou o dinheiro. Aí ia ver, não entrou na conta dele mesmo. Então era fácil até de você acabar com o processo, né? A questão é a seguinte, magistrado é vocação, né, doutor? Com toda certeza eu acho que tem que ser vocacionado, né? Tem que ser vocação. Eu já ouvi comentários de colegas, né? Que inclusive bateram o carro, né? Porque 24 horas por dia, às vezes você está com uma causa na cabeça pensando como você vai resolver aquilo, está te incomodando aquilo, né? Uhum. E às vezes num momento de distração sua e acontece um acidente e tal, que você acaba sendo vítima, né? Cumprimentar o senhor pelo seu sacerdócio e agradecer muito a sua presença. Igualmente. Uma alegria tê-lo aqui. Igualmente, meu amigo. Presença do doutor João Patrício Barroso Neto, titular do 2º Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública da Serra. Até já.